Olá! Estamos aqui começando mais uma edição do nosso crossover, né? Nave Mãe Socorro dessa Birosca News. Uma junção, para quem não conhece, do meu Nave Mãe Socorro News com o Birosca News, meu queridíssimo amigo, o professor Dr. Alexandre Bahia. Então, feliz 2021 da Hunter, né, amigo? Nosso, meu noivo, obrigado, amado, autorizando aqui nosso querido professor Alexandre. Estamos aqui então na primeira edição, 2021, em dezembro, e agora como em janeiro eu tirei uma folguinha, né, também, porque a gente merece, né, Alexandre, uma folguinha, e não obstante a intimidade é uma linda, a gente interrompe a folguinha do professor Alexandre Bahia. Eu falei que Pois ele está é. autorizado a ficar na praia bebendo drinks alcoólicos, né, indo um pouco delicioso. Mas, obrigado por vir. Alexandre estava falando então da suspensão do fim de ano, né? Eu não dei conta, estava cansado. Eu tive Covid também, né? 3 semanas atrás. Segunda passada me recuperei. Eu tive uma exaustão muito grande, mas graças a Deus foi a única Enquanto coisa. isso, fizemos uma DPF, né, durante a sua Covid. Para ser justo, a gente já feito ela em outubro, né? Tava pronto, tava esperando a procuração, né? O PDT. Eu entendi, tava eleição, né? O presidente do PDT não parava, então só foi possível pegar a procuração em dezembro. Mas o nosso querido Mas que Carlos bom, que Lupe, então fiquei muito presidente feliz do de poder. PDT, deixa eu aproveitar então e agradecer o nosso querido Carlos Lupe, né? Por ter encampado a ação, por intermédio da amada Amanda Anderson, né? Que é presidenta meu Deus, do PDT Diversidade, que eu não lembro agora o nome específico do partido, Amanda maravilhosa, Marcos, enfim, advogado do partido, então fica isso aí. Mas você viu, né? O Alexandre sabe que eu escrevo só o estritamente necessário para a compreensão do tema, então ficamos, né? E aí me bota para ler e eu fazer a revisão daquele testamento, né? Eu ligo assim, gente, é assim, eu ligo, mano, o Alexandre ele é golpista, ele não olha o WhatsApp, ele demora para ligar, eu ligo, Alexandre, oi, tudo bem? Eu sei que são 11h30 da noite, mas a intimidade é uma linda, então olha, você lê para mim para ver se eu não tô louca? Então, assim, é isso. Ele fala, não, Paulo, você não fez a maluca, tá ótimo, viva, vamos. Aí ele ajudou, né, foi maravilhoso, obrigado. Ei, Paulo, boa tarde. Então, só você mesmo para me tirar das férias para participar, né? Mas enfim, estou muito feliz de estar aqui e muito feliz com essa ação também. Nossa, eu acho extremamente importante a gente enterrar de vez esse entulho autoritário diante de tantos retrocessos que a gente tem. É surreal que em 2021 a gente ainda esteja discutindo isso, né? Pois é, a gente só uma coisa, tenta passar a mão, um paninho na sua câmera, assim, para ver se melhora. Então, parece que tá um pouquinho embaçada, né? Tá um pouquinho branco. Né? Mas se não, tá ótimo. Aqui somos contra formalismos. Ah, melhor. Melhor. Melhor? Mas vamos começar dela então. Inclusive, faz 2 dias, né? Já faz alguns anos, quando você distribui a petição inicial, não sai o número como saía. Virou a DPF 779, a DPF 779, então, para que o Supremo interprete os artigos do Código Penal sobre a legítima defesa, né? Porque não sabe quando você mata, de vez em quando você pode matar sem ser preso. Oi, como assim? Né? Legítima defesa, estado de necessidade, se cumprir dever legal. Ou a mais ampla, né, Alexandre? Que eu adoro que é suprapositiva, não precisa estar na lei. Inexigibilidade de conduta Eu diversa. também gosto Um dessa. dia eu vou explicar para o júri, né, que eu não tinha outra alternativa, né, eu acho, né, maldade nisso aí. Assim. Para alguns políticos e alguns líderes religiosos, a gente podia usar essa, né? Olha, todo criminalista que eu conheço, as coisas que nos irritam, eu falo, já deixa o HC pronto, que um dia eu vou precisar. Então, ano que vem eu faço 40, né, em março eu faço 39, quando vem. Não tenho mais paciência para essas coisas, não. Mas, só para explicar então a ação, aí qual que é o problema disso? Legítima defesa da honra, SIC, ARG, né, enfim, é uma tese nefasta que falava, né, que o homem que pegasse a mulher com outro, normalmente na cama, né? Mas assim, que descobrisse que a mulher o traiu numa relação conjugal, ele podia matar a mulher. Oi! Ah, porque assim, e assim, o divertido, só que não, né? Tragicômico,
que assim, legítima defesa supõe proporcionalidade, Sim, a reação sim, ser estritamente necessária. Então é sim. chocante como desde sempre se aceitou. Mas aí eu estava falando com o Alexandre, né, não sei se ele deve ter bloqueado, né, que eu falei, não lembro, que é uma coisa muito estúpida, a gente bloqueia essas coisas. Que assim, falava, não, não, veja bem, não é confronto honra-vida, né, que é óbvio que a vida vale mais. Inclusive, até abstratamente, que me perdoe Alex, Haber, mas Gunter e o Hayek e o Pato, abstratamente é mais válido também. Fala, não, mas veja bem, veja bem, você tem também a vida, não só a vida física, tem a vida social. Ah, Aí se o macho escroto não matar a mulher, ele não tem mais vida social. Ai, que preguiça. é muita Idade Média isso, Paulo, é muita Idade Média, porque isso é pré-moderno, esse tipo de coisa é pré-moderna. Eu não sei se você sabe, mas um dos caras que criou essa tese e foi vitorioso com essa tese nos anos 70 é um ex-professor de Direito da UFMG, inclusive foi diretor da Faculdade de Direito na época que eu fui aluno, e hoje já morreu, enfim. Mas é um dos caras, pai dessa tese malfadada, enfim, ridícula. É algo que não seria aceitável nem no Estado de Direito, sabe? Eu acho que até para o século XX essa tese já era ultrapassada. Quanto mais ser sustentada, saber que ainda ocorre nos rincões desse país é algo surreal. Então essa ação é extremamente importante. Obrigado. E sabe, uma vez eu falei com um professor, amigo nosso, não vou falar quem, né? Mas enfim, é super entusiasta. Primeiro ele falou, e eu achava isso mesmo. Aí, quer dizer, por que surgiu essa ação? Porque acho que foi em outubro, né? O Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do Supremo, por 3-2, anulou uma decisão do STJ e do TJ de Minas. Quando o TJ de Minas acerta, o Supremo me dá uma dessa, né? Aí o Alexandre brinca qual que é mais reaça, São Paulo, Minas ou Rio? Os TJs, né? O do Rio está ganhando ultimamente, mas agora é a próxima. Mas assim, aí o Supremo falou, né? Quer dizer, e era um caso de feminicídio por legítima defesa da honra. O assustador desse caso, eu sempre falo assim, o voto vencedor do ministro Marco Aurélio, me perdoe, nosso amado ministro Marco Aurélio, que ele é conhecido como voto vencido. Ou seja, quando ele vence Alexandre, eu acho horroroso, eu chateado. Mas é um parágrafo. Assim, olha, o júri decide por íntima convicção, pode, então assim, pode qualquer coisa, ele me escreveu desse jeito, Exato. então não pode ter apelação, ponto. Aí eu falei, né, que assim, parece que tem um grau zero de sentido para a Constituição, porque assim, do jeito que o ministro Marco Aurélio falou, e os próprios ministros Dias Toffoli e Rosa Weber, eu quero um detalhe sobre a ministra Rosa, que é muito importante, eu acho que a gente reverte o voto dela depois, mas assim, parece que o Supremo nunca decidiu o tema. E pesquisando desde 88. Então não é ministro Barroso que é difamado como alguém que supostamente inventaria princípio só porque lhe convém. Que é uma besteira. Eu acho que tem críticas sérias ao Barroso que não merecem isso. A prisão em segunda instância e outras decisões dele muito criticáveis, ele não inventou princípio. Ele aplicou princípios de uma maneira que a gente discorda. Mas enfim. Mas, assim, aí eu ironizo, né? Porque aqui é o advogado, né, Alexandre? Assim, é a Corte Moreira Alves. É o Supremo extremamente conservador que veio a Constituição em 88, dia 5 de outubro, acho que dia 6 quase, o Supremo já decidiu, que a soberania do júri não é absoluta. Porque o Código de Processo Penal, só para terminar a introdução da ação, ele tem um artigo que fala que você pode ter a apelação do júri só quando a decisão for, aspas, manifestamente contrária à prova dos autos. Então, em homenagem e deferência ao júri, não é você discordar dele que você pode apelar. Tem que ser uma decisão completamente sem sentido, arbitrária. Olha, ele matou, está provado que matou, não tinha razão legítima de inexigibilidade quando tiver para matar, e o júri absolveu. Ou então condenou tendo prova de que não matou. Então, quer dizer, é só nesses casos extremos, né? E o Supremo sempre aceitou, mas os três do Supremo, inclusive o ministro Toffoli e a ministra Rosa, constrangidos por ser um caso de feminicídio, eles falaram, olha, lamentável, não dá. O Toffoli falou que o júri é anacrônico, ele quase defendeu a revogação do júri. Mas aí não dá para fazer isso assim, né? Aí, como é que a gente... Eu acho que o texto do Lênio foi muito feliz ao situar os problemas, as questões e tal. Ou seja, o júri não é um problema em si. Né? O problema, na verdade, tem um problema que foi a alteração que foi feita lá no Código de Processo Penal, uns anos atrás, e que aí sim deu uma carta em branco para o júri decidir do jeito que quiser. Né? Com a pergunta genérica. Eu acho que legitimou o problema. O júri já decidia meio que de qualquer jeito e veio a lei e falou, né? Para quem não sabe, você pergunta, ele matou? Sim.
Aliás, teve morte? Sim. Materialidade do crime. Ele matou, autoria? Sim. Aí, assim, deve ser absolvido. Aí tem gente falando que isso depende de clemência. Absolver mesmo assim. Eu defendo na ação, a gente defende na ação, o Alexandre ensinou, né? Que só pode absolver com autoria e materialidade legítima defesa, estado de necessidade, estruturamento e inexigibilidade em sentido amplo. Isso. Ou algum fundamento legítimo, pode ser que tenha outro, mas enfim, tem que ser de acordo, não pode ser, olha, o júri é soberano, foda-se. Eu quero absolver. Então, foda-se o direito, eu quero absolver. Não pode. Ou condenar. Ou condenar. E é isso que você falou. O júri responde: houve crime? Sim. O cara que matou? Sim. Vamos absolver? Vamos. Uai, mas então. E é isso. Ou a gente não pode ter um estado de natureza. O júri não pode ser um estado de natureza dentro do estado de direito. Né? Ele tem que estar dentro do estado de direito. A soberania dele não pode ser maior do que a própria Constituição. Né? A soberania da Constituição. Aliás, é ela que doa esse sentido de soberania, mas é um sentido que é doado. O júri é um poder constituído, ele não é um poder constituinte. Eu acho que é por aí, trazendo para o nosso lado, né, do direito constitucional, saindo um pouquinho lá do direito penal. Né? Acho que essa é uma tese, inclusive, que eu acho que a gente poderia falar lá mais na frente, em algum memorial. Quer dizer, a soberania da Constituição. E aí o júri não pode ser um estado de natureza dentro do estado de direito. Seria maravilhoso. Assim, gente, eu sou assim, tá? Alexandre, muito boa a sua ideia, a gente não tinha falado nesses termos aí, então acho que poderíamos ter um parecer habermasiano favorito, né? Professor Alexandre Bahia e outras pessoas coassinando. Supremo, vamos lembrar o que é direito constitucional? Guarda esse vídeo, que essa ideia apareceu agora aqui na nossa discussão. Então, olha, Supremo, olha, tivemos mais umas ideias legais, olha aqui, segue. Amado, mas nesse ponto, a gente é advogado. Eu falei no Supremo no caso de nome e sexo de pessoas trans, eu falava nas assessorias, né? Falei, olha, tem esses temas que eu acho que tem que ser trabalhado, questão de ordem, de fato, né? Quer dizer, eu não quero ter que falar. Gente, eu falava, eu tô aqui como advogado, eu quero ganhar. Então a gente tá como advogado, a gente vai jogar os argumentos quando eles forem chegando. Mas eu, o professor Alexandre, a gente está lá no Supremo também como jurista. A gente quer uma decisão juridicamente certa, não só uma decisão que a gente goste. Claro. Então, assim, claro. Mas mesclando as coisas, fazendo um casamento homoafetivo das duas coisas, a gente, advogado, vai jogar os pareceres conforme eles forem chegando, tá? Porque sim. Porque sim. Mas tá aí uma boa ideia. Essa surgiu agora da nossa discussão aqui, hein? Guarda isso aí, que a gente vai ter que usar isso depois. Não, vamos. Eu só queria agradecer ao nosso querido Doutor Maravilha, né, o Vinícius Borges, trabalho maravilhoso, né, de prevenção de ISTs e em geral, e HIV em geral, falou que ele paga a Netcom para ter esse nosso programa. Alexandre, obrigado, amado, maravilhoso. Eu não conheço. A minha pesquisa... Ele falou, né, acho que o eco sumiu, né, gente? Eu vi um pouquinho, mas se voltou, avisa. Agora a gente tenta dar um jeito aqui. Qualquer coisa eu tiro o meu fone de ouvido, às vezes se for o fone de ouvido que estiver dando... Mas eu não conheço, Paulo. Depois me fale quem é, porque a minha pesquisa de pós-doutorado é justamente sobre esse tema. Quem é o quê? O que você mencionou aí, que pesquisa sobre IST/AIDS. Não, é o Vinícius Borges, Doutor Maravilha. Não conheço. Não, tá. É só me manda mensagem. Esse maravilhoso, né? Ele até deu um parecer para mim na ação lá de doação de sangue por HSH, pessoas trans, né? O Vinícius é maravilhoso. O Vinícius, me adiciona aí no Instagram, vamos trocar figurinhas. Então aqui também o Paulino. A Rita Advoc, né, fez sua massa. O júri é um poder constituído, não um poder constituinte. Sem estado de natureza, obrigado de nada. É isso. Gente, eu falo assim, né? O Supremo, eu brinco assim, um dia eu falo aqui, ó, tem tanto esses livros aqui, eu leio. Tem uns que eu leio 10 anos depois que eu compro, aconteceu de novo, mas eu leio. Então, quer dizer, a gente não se mata de estudar, né, Alexandre, para ver excrescência jurídica. Então, se um dia eu vou falar, Supremo, olha que bonito esses livros aqui, cadê Papai Barroso? Tá aqui também, Ministro Gilmar tá aqui. Então, quer dizer, olha, eu tenho um problema, eu acreditei nessas coisas bonitas, de Supremo, Judiciário e contra as paixões arbitrárias da maioria e tal, não sei o que, então apliquem. O Alexandre, eu gosto mais do jeito dele, ele fala, excelência, um dia ele vai falar, excelências, não façam a maluca. Exatamente. Não façam a Shakira. A citação oral da Shakira. O Carlos Ben também está aqui, um cara extremamente atuante no movimento LGBT em Minas. Muito bom vê-lo aqui.
Sim. Mas eu estava, Mas inclusive, vamos lá. escrevendo a minuta do e-mail, Alessandra, a gente deu um pouquinho de azar. Acho que eu não falei com você, ou se eu comentei assim, a gente não falou, né? A ação foi distribuída para o nosso querido ministro Dias Toffoli. Nada contra Eu o ministro vi. Dias Toffoli, gente, mas assim, é que ele estava nessa maioria de 3-2 da turma, né? Que nem a gente mencionou. Então, no Eu vi. pedido de cautelar, enfim, eu estou escrevendo aqui o e-mail para a gente marcar uma audiência com ele para antes dele decidir a cautelar. Já mencionando, olha, Excelência, a decisão contrariou a jurisprudência torrencial do Supremo, então, por favor, reconsidere, né? Considere. O voto vencido do Alexandre de Moraes foi maravilhoso. Ele mostrou que não tinha grau zero de sentido. Mas assim, né, quer dizer, que do orco em rodopia no túmulo, né, isso eu falei pro professor Lênio por telefone, maravilhoso, né, não tem romance em cadeia no Brasil, né, quer dizer, os tribunais ignoram a jurisprudência. Na verdade, tem uma Sobre... tragicomédia em cadeia, talvez, não romance, né? Essa é boa também, anota aí, Flávio, anota aí. Tragicomédia em cadeia, né? O Alexandre, a Ó, gente tem um artigo em conjunto, né, e com as o nossas ideias vão surgindo Alexandre. assim, você sabe, né? Alexandre Iotti, né, que Supremo erra, né, quer dizer, uma parte do artigo, e ao começo especificamente, né, o Alexandre fala, né, quer dizer, sobre quando a gente criticou uma mudança de jurisprudência do Supremo. Ele falou, quando Dworkin imaginou o edifício do direito, ele imaginou uma coerência, integridade, uma coisa concatenada à outra. Eu brinco, eu sempre rio quando eu lembro disso. Quando ele imaginou o edifício do jeito, ele não imaginou essa birosca Brasília de balbúrdia, estado de natureza jurisprudencial que é o Brasil. Gente, com todo respeito, eu tenho dúvida se a turma pode revogar presidente do plenário, tá? Eu acho Mas que assim, não. eu também acho que não, mas assim, pelo menos eu falar, olha, o plenário até hoje decidiu assim. Entendemos que mudou a lei, mudou a sociedade, mudou o diabo a quatro. Mas, assim, eu, Alexandre, por exemplo, quando o Gilmar mudou o voto na prisão em segunda instância, o Alexandre, ele discorda que o Gilmar, o ministro Gilmar apresentou fundamentos jurídicos. Eu tenho minhas dúvidas, mas assim, eu falo, mas pelo menos, assim, é menos pior, tá? Porque o Alexandre esteja certo. Pelo menos o Gilmar falou, olha, eu acho que a gente tem que mudar a jurisprudência por causa disso, disso, daquilo. Aí a gente discute esse argumento jurídico, mas pelo menos ele não fingiu que não sabia da jurisprudência que Ok, existia. sim, ok. Eu acho que é o mínimo do mínimo. Mas ele também não diz que errou antes, que antes estava errado. Entendeu? Essa é a Ele nossa falou velha que mudaram discussão. os fatos sociais, né? Sabe, o pressuposto da mutação constitucional, com todas as vênias ao Flávio, ao Emílio, né? Mas assim, quando que pode mudar? Quando mudou a lei, quando mudar os valores sociais, ou o que o ministro Barroso, nosso amado Barroso, tentou fazer, eu acho de maneira não bem sucedida, ele falou, olha, a jurisprudência antiga trouxe problemas sociais. Então, quer dizer, o Gilmar, agora eu não lembro, Alexandre, o que o ministro Gilmar falou, mas assim, ele tentou falar que tinha Eu tenho. essas coisas que É. justificam. Mas a gente pode discordar. Sim, sim, sim. Pelo menos ele tentou dizer, olha, estamos mudando de ideia por causa disso. Não estamos fazendo a maluca de fingir que não sabemos que a jurisprudência estava em contrária também. Sim. Mas, enfim, é triste, né? Quer dizer, fiquei muito feliz, agradeço que nosso querido amigo, o professor Lênio Streck, né, que citou num artigo contra isso, é que o Lênio, até falei com ele depois, né, ele fez uma crítica estrutural aos problemas do júri em geral. O que é isso por íntima convicção? Eu acho muito legal a tese de que o júri é parte do judiciário, então ele também tem que fundamentar, então é inconstitucional. E eu concordo em nível de pré-compreensão, pelo menos. Mas então ele falou de vários problemas, aí ele falou, olha, então o que o Supremo pode fazer, já que ele não pode legislar? Ele pode interpretar a lei à luz da Constituição. E como? Aí ele deu algumas hipóteses, numa delas ele pôs um rodapé falando da nossa DPF, liderada pelo aguerrido e competente professor Paulo Fernando. Obrigado, professor Lênio, maravilhoso. Então, aí ele citou um julgado da ministra Carmen Lúcia com uma tese muito parecida. Eu concordo com ele que os fundamentos, se não são equivalentes, eles pelo menos se somam, né? Então... Adriano, Alexandre, Adriano é um outro amigo. A nossa maravilhosa Lázaro Carvalho, né, presidenta da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Osasco, que é uma das vice-presidentas da Igualdade Racial da OAB de São Paulo, fala, na terra Brasília, coerência é um conto de fodas. O direito deveria ser... Como o Paulo fala, é um grande mal-entendido, né, Paulo? Tudo é um lamentável mal-entendido. Lamentável. O Sérgio Buarque de Holanda disse que a democracia... Tudo bem que ele era um liberal, meio conservador e tal...
Aí a gente fala que a liberdade de expressão é outro, né? Mas tudo é lamentável mal entendido nesse país, né? Mas assim, isso a gente estava explicando aqui o contexto das... Ah, mas eu queria falar, né? Recebi aqui um artigo hoje, eu não vou citar muito fontes, eu não sei se as pessoas querem, né? Isso aqui, mas recebi um artigo hoje de um advogado, acho que, falando assim, sobre o júri, esse grande desconhecido e tal. Ah, não, porque o júri absolver contra a prova dos autos não é a negação do Estado de Direito, é só a afirmação. Eu quero fazer um comentário, oi? Não, ó. Baby Yoda julga você, senhor advogado. Não, não. É o que o Vitor Comeira está falando aqui, ó. Já passou da hora de obedecerem ao CPC quanto ao mínimo de sistematização dos precedentes quando o tema é de direitos humanos, evitar o inconstitucional retrocesso dos direitos fundamentais. E é isso, essa ideia do CPC, por exemplo, quando ele fala de coerência e integridade no artigo 926, ele não é só para o processo civil, vale para o processo penal, tanto quanto ou mais, inclusive. Vamos lembrar, né, que assim, a analogia que é proibida no penal é você criminalizar por analogia, mas o Código de Processo Penal é explícito, admitindo analogia processual no artigo 3º. Então, assim, para quem quer ser um legalista exacerbado, né, um juiz boca da lei, ou seja lá o que for, porque eu não entendo, Alexandre, as pessoas não querem ser juiz boca da lei, mas elas fazem críticas que só são coerentes com o juiz boca da lei. Eu não entendo. Mas, enfim, a lei autorizou. Então, quer dizer, é uma exigência de qualquer processo. Mas esse país é tão birosca, gente, birosca Brasília. O artigo 1º do Código de Processo Civil, ele se sentiu na necessidade de afirmar que uma lei, tem que ser interpretada à luz da Constituição. Ah, que bom! Porque tinha processualista que ignorava a Constituição. Sim, a ideia do Código Civil como Constituição do direito privado e sei lá o quê. Processo penal, idem, viu? Tinha os autores de processo penal que falavam que tinha que interpretar a Constituição a partir do CPP. Eu li isso. Eu já li isso. Isso é uma estupidez. Para ser... Não, gente, eu mando estudar. Não, vai passar. Mas assim, com todas as vendas. Mas assim, tem até uma coisa... Assim, o legislativo também interpreta a Constituição. Então, tem leis que podem ser consideradas interpretação da Constituição. Eu estou aqui sem o meu livro, tá meio ali longe, Constituição Dirigente, né? Eu até falo, não, tá bom, eu acho que existe esse diálogo institucional, a última palavra é do Supremo, mas tem que ter muita deferência com o legislativo, ainda mais quando ele interpreta. Mas, assim, mais que tudo, porém, todavia, vírgula, eu acho que a minha contribuição para você dizer que o legislativo está interpretando a Constituição, você tem que pegar no debate parlamentar fala, olha, a Constituição diz isso, estamos interpretando dessa forma. Não precisa ser desenhado, mas tem que ter algum elemento objetivo. Eu não interpreto lei só segundo vontade do legislativo. A lei é mais sábia que o legislador, é uma máxima, né? Quer dizer, você não está limitando. Mas eu também não acho, isso eu devo ao nosso amigo José Emílio Medalar, né? Quando ele fala a gente fazer uma fusão de horizontes entre intérprete e a vontade do legislador. Quando ela é possível, né? Porque muitas vezes a gente não sabe qual é, mas isso melhorou de umas décadas para cá, não sei quando, a gente tem os relatórios são votados, então ali é a vontade legislativa, a minha tese. Então, quer dizer, tem que ter um elemento objetivo que mostre uma interpretação. Aí o Supremo só pode declarar inconstitucional, eu acho, se for uma coisa manifestamente, mas assim, indefensável. Mas assim, então assim, é óbvio que para não criticarem a gente, o legislativo pode interpretar a Constituição e tem leis que são interpretativas. O problema é que não é porque o legislativo aprovou como lei que é uma interpretação da Constituição. Então é esse argumento que fala, ai, minha Deus. É porque assim, o próprio artigo 489, nos parágrafos 1º e 2º do CPC, quando fala de como é que uma sentença deve ser fundamentada, aquilo lá não é do processo civil, aquilo lá é do direito em geral. Sim. Ele está pegando a Constituição. Me lembraram recentemente, é verdade, está no CPP, viu? Copiaram no CPP depois do CPC. Não sei se é o 329, sei lá. Eu não sabia. Eu não... acho que tem alguma coisinha que é diferente, mas assim, a mesma ideia já está... A mesma... Que ótimo. Mas mesmo que não tivesse, entendeu? Mesmo que não estivesse, aquilo lá não é do processo civil, aquilo lá é do processo constitucional. O que uma sentença precisa ter? A sentença não pode ser Ctrl-C, Ctrl-V. Uma sentença não pode ser uma sentença genérica. Ora, isso não tem nada de processo civil, isso é do direito em geral. Sim.
Mas assim, é isso só, gente, só para saber, então, esse é um outro tema que me irrita, né? Mas assim, muita coisa me irrita, eu sei, mas essa é um plus a mais, né? Não redundante. Assim, é que tem juiz que adora, aliás, a juiz adora dizer aspas, o juiz não é obrigado a enfrentar todos os argumentos da parte do advogado. Basta que decida conforme seu livre convencimento. Tem uma maravilhosa tragicômica do TJ de São Paulo 2001, fala, juiz não é perito para responder quesito. Ah, que bom. O Nossa perito que é o Senhora. menos é obrigado, mas o juiz que é o mais não é. Ah, que bonito. É o que eu falo. É a mesma, de novo, só para a gente fechar esse tema, é a mesma coisa quando o próprio CPC, de novo, fala sobre o que é contraditório. Que é isso? Aquilo lá não é do processo civil, aquilo lá é de qualquer processo. Qualquer que seja o processo, o juiz, a sentença tem que ser um reflexo daquilo que foi debatido. Ora, que coisa nova é essa? Não tem nada de novo nisso. O dever de diálogo. Mas sabe, não sei se você viu isso, que é um detalhe, o Supremo declarou inconstitucional nos anos 90, né, a sustentação oral ser depois do voto do relator. Ah, não, porque o contraditório é entre as partes, não é entre a parte e o judiciário. E é uma das coisas que o CPC falou, gente, é que é o dever de diálogo. Quer dizer, o juiz não pode decidir nada que não seja previamente debatido com as partes, ele não pode inventar algo da cabeça dele. Mas no mundo, a Suprema Corte dos Estados Unidos fala isso em outro contexto, né, que no princípio da igualdade, se não é classificação suspeita, que presume inconstitucionalidade, você tem que rebater tudo, mas tudo até o que a Suprema Corte imaginar na hora que ela votar. Ela pode inventar algo do nada e decidir. É isso que se combate. E isso você vai ver, o Brasil não inventou? Não, isso é doutrina italiana, que eu fala isso há décadas. É que tudo chega com atraso nesse maldito país. Mas assim... Esse artigo do CPC vem, inclusive, do Código de Processo Civil francês. Já é um negócio muito antigo na França, então não tem nada de novo. Não é nenhuma jabuticaba, não. Minha deusa. Mas assim, tudo isso, gente, para falar assim, qual que é a polêmica? Os juízes do Supremo que votaram contra a gente entre aspas, né? Mas eles falaram, eles não querem a legítima defesa da honra, mas eles querem dizer que é o júri que tem que decidir. Mas aí eu bati forte na ação, né? Falei, olha, não adianta o Supremo dizer isso, que nós 11 aqui, ou 6, sei lá, que se a gente perder. Eu não concebo a gente perder essa ação. Mas a gente que vai contra, a gente é contra. Então não adianta, porque o Supremo vai estar legitimando que feminicida seja absolvido por júri por legítima defesa da honra. Sim. Que LGBTI pode ser morto por homotransfobia, porque assim, nos Estados Unidos até o caso do Harvey Milk, né, o filme que já está ficando um pouco antigo, A Voz da Igualdade, o Milk foi morto e na defesa dele alegaram como é que é o pânico gay. Ele é gay, eu fiquei com medo. É que ali ele foi condenado a uma pena ínfima. Mas assim, então ele vai estar legitimando essas coisas. Mas já deixa eu responder uma coisa assim, que eu já ouvi. 99% das reações nas redes sociais foram maravilhosas, em geral. Agradeço vocês, minha bolha cor-de-rosa, um direito fundamental, não saio dela. Mas teve um outro que criticou. Aí uma das críticas... Olha, eu lembro que você comentou comigo. Mas olha, gente, a crítica é genial, com J. É gênia. A crítica, falando assim, olha, não, Paulo, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Foi mal o homem branco hétero cis, né, querendo me ensinar, eu e professoras doutoras, né, e o professor doutor achando assim, tá, não, vai ser ruim para as mulheres. Oi? Aí eu pensei antes dele falar, ele vai falar que anulou o júri, vai ter que ser julgado de novo. Não, ele não quis dizer que o feminicídio vai ser julgado de novo e isso vai ser ruim para a mulher. Eu acho que é pior ela ver a família, na verdade a família, ou ela, se foi tentativa de homicídio, ver ele não ser punido, eu acho que é pior. Mas enfim, não, veja bem, se vocês ganharem, então, aspas, tá parafraseando, mas é aspas. A mulher que for absolvida por ter matado o estuprador da filha ou o macho escroto que fazia violência doméstica contra ela, se ela for absolvida, o júri vai ter que ser anulado. Oi? As pessoas, assim, é um exemplo de falsa analogia. Não entendi. Gente, é comparação, mas é pacífico em qualquer livro de direito civil 1. Então, o primeiro é a lista de direito, não é qualquer semelhança. Eu acho que o fofo pensa na semelhança, que é a absolvição com autoria e materialidade. Mas nesses dois casos que eu falei, eu assumo. Eu acho que é inexigibilidade com luta diversa. Inexigibilidade com luta diversa não significa que é a melhor opção, que é a melhor coisa para se fazer. Não. Mas é que em alguns casos, mesmo a morte pode ser uma... Eu lembro um caso, Alexandre, acho que foi em 2012, foi um júri também. Um daqueles casos horrorosos que o pai estupra a filha em cárcere privado. Aí
ele teve uma filha neta. Como se ele Uhum. em sucessão. Aí quando ele ameaçou começar a estuprar a filha neta, a filha mandou Ela matar o matou, eu desgraçado. lembro desse caso. Aí, quer dizer, aí quem ela contratou para matar, os dois, acho que foram condenados porque mataram por dinheiro. Ela foi absolvida. Inexigibilidade muito diversa. Assim, mas legítima defesa da honra, quer dizer, que não é legítima defesa, inferno. O homem matar a mulher que traiu ele não é inexigibilidade culto Não é, diversa. é isso que tem que ser falado, muito claramente. Mestre Yoga te julga. Quem fala isso? Inferno. Eu não consigo, sinceramente, eu não consigo. Eu lembro que você falou isso comigo, eu fiquei, até hoje eu tô meio assim, como assim? Eu não entendi. Nove mães são. Gente, porque, sabe o que eu acho, Alexandre? Uma das crises. Um dia eu vou escrever sobre crise do direito. Eu até escrevi um justificando sobre isso, né? Ali eu falei, né? Quer dizer, quando foram contra a nomeação do Ramagem, acho que até a gente discorda aqui, mas pelo menos a nossa discordância é melhor, né? Essas pessoas falam como se o judiciário nunca tivesse anulado nada. A lei prevê a possibilidade do presidente nomear quem ele quiser. Tá bom, fofo, mas o abuso de poder pressupõe desde sempre que você tem uma competência formal que você usa ela de forma abusiva. Vamos simplificar assim. Aí a gente pode discordar se tem o caso de ser mandado de segurança, né, Alexandre? Então, Uhum. se não me engano, o Alexandre e outros acham que não tem prova pré-constituída, eu acho que tinha, mas essa é uma discussão normal. Mas assim, parece que o judiciário inventou a roda numa jabuticaba, como se nunca tivesse sido anulado um ato por desvio de finalidade e abuso de poder. É isso que eu falei, crise do direito. Outra crise do direito, Alexandre, que é o que eu vou escrever um dia, não é só decisão judicial. A própria lei. As pessoas querem que a lei resolva tudo de maneira mágica, que a lei não admita interpretação, que a lei em si seja um texto que resolva, isso o Alexandre tem textos criticando, né? Mas enfim. Então, quer dizer, se a lei não faz milagre, resolve tudo sozinha, Sim, por um juiz boca da lei, ela não serve para nada ou não exato. tem. Aí fica Sim, difícil, né, gente? sim, sim. E o Vitor está lembrando, a minha sustentação em cima dessa discussão nossa é aquele malfadado mandado de segurança para proibir a Dilma de nomear o Lula, né, ministro e tal, e depois para proibir o Temer de nomear o outro e tal, 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 enfim. E aí vira essa coisa, Paulo, porque é aquela coisa lotérica, né, a jurisprudência lotérica. Aí não é um romance em cadeia, é uma tragicomédia, né, em cadeia. Não, são ilhas em descadeia, né? Porque, assim, para ser justo, assim, e no caso do Gilmar, é que assim, eu acho que em casos excepcionais você pode anular assim, nomeações, tem que ser muito excepcional. Mas assim, o caso do Gilmar, Luiz Gilmar suspendendo a nomeação do Lula, não tinha motivo. Eu já até escrevi um artigo, nós dois e o Catone, né? Quer dizer, assim, na pior, não tinha provas da intenção que era indispensável para o Lula. Mas assim, qual que seria a consequência? Seria o Lula não ser julgado? Não, seria sair do Moro e ir para o Supremo, ele ia ser julgado. E Alexandre, Isso, vamos ser isso. franco? O Supremo achando que o Lula tinha feito isso de propósito com a Dilma, aí ele ia ser punitivista. A gente sabe como é o Supremo. Então o juiz, e não o Supremo, o juiz fica puto com esse tipo de Claro, manobra. Mas claro. assim, então ali não tinha razão. É que, para ser justo, o ministro já tem lá a opinião dele. Que aí o ministro Celso decidiu importante. Você não tinha decisão de plenário do Supremo. E o erro do ministro Gilmar, eu vou chamar de erro, foi não ter levado o caso ao plenário. Claro, claro. Ele deve ser eliminado porque ele quisesse, mas aí semana que vem, mês que vem, o Supremo julgasse em plenário. Tá bom, é assim que o direito evolui. Né? Quer dizer, Isso foi julgado quando perdeu o objeto. não foi julgado. O próprio impeachment da Dilma, vulgo golpe. Então, quer dizer, nosso querido Vitor Pomer, que me pouco, foi golpe, me irrita. Mas assim, amamos Vitor, querido amigo, advogado, ex-gado e tal. Assim, mas assim, você quer achar que não foi golpe? Tá bom, a Dilma entrou com mandados de segurança. Estava com o Teori Zavascki, que morreu o ministro Teori, assumiu o ministro Alexandre de Moraes. Tá bom. Ele não julgou, ele esperou dezembro de 2018, último mês de mandato, para indeferir a petição inicial. Por que ele não fez isso antes? Aí, obviamente, a Dilma recorreu, perdeu o objeto. E perdeu o objeto. Tanto tem uma ação popular que me mandaram, não consegui ver, Alexandre, eu só acho assim, né, que quer anular o impeachment. Assim, só que assim, seria uma ação declaratória, porque você não pode botar a Dilma de volta lá, porque passou o Uhum, mandato. uhum. Então, assim, por isso que eu não entendi essa ação, tem tanta coisa pra ver que eu não consegui ler. Mas, então o problema é esse. Mas, assim, são crises do direito que, sei lá.
Até perdi um E essa, é pouquinho uma de história, falar disso. essa história do Supremo segurar a ação para ela perder o objeto é antiga, viu? O Supremo faz isso há muitos Não, gente, anos. eu critiquei o ministro Alexandre, mas assim, é uma coisa que não é ele foi o primeiro e não foi o último, acho que já fez isso, né? Que não vai ter sido o último. Enfim, é que assim, o Supremo tem um problema que são 11 ilhas, muita gente fala isso, né? O tribunal não julga como colegiado, cada um julga de um jeito, aí quando eles julgam juntos, cada um faz um voto que fica difícil entender qual a opinião do tribunal. Por isso que eu criei uma tese, essa é uma tese minha, que eu vou passar, enfim, nunca vi ninguém escrevendo antes, que fala assim, como que você tem a opinião do tribunal? Pega os argumentos que têm a mesma base, não vai ser a mesma palavra, mas são os mesmos fundamentos jurídicos, se eles repetirem na maioria dos votos, é o fundamento do tribunal, maioria de 6, né? Mas assim, a gente nunca sabe muito a opinião do Supremo, porque até quando é unânime, cada um tem um voto Sim, e sim. Sheldon Cooper fica assim, né? Quer dizer, STJ idem, viu? Eu me lembro que eu e o pior. Gerda, a gente escreveu um artigo uma vez em que a gente mostrava que uma decisão lá do STJ eram embargos infringentes, então era voto de 5 dos ministros, né? Foi 3-2, 3 pela procedência e 2 pela improcedência. Os 3 da procedência, 2 tinham uma tese A e um terceiro tinha uma tese B. Quem que foi escolhido para ser o relator do acordo? O da tese B, sendo Ah, que os outros da tese A não só tinham uma tese diferente, mas eles disseram que a tese B estava errada, você entendeu? Qual que é a coerência desse julgamento? O que esse acórdão representa? Não representa nada, representa a minoria. Enfim, e para isso ser não é justo, a raro de minoria tinha acontecer. que decidir conforme a maioria. No Supremo, nosso querido ministro Marco Aurélio tem umas posições que beiram, como eu vou ser delicado, beiram a teimosia institucional, eu pensei em palavra pior. Ele fica vencido, ele não quer fazer tese vencedora. Isso é um erro. O ministro Lewandowski na homotransfobia, por exemplo. Ele discordou da homotransfobia ser racista. Só não fundamentou o ministro Lewandowski, tá? Mas tudo bem, ele falou que não, ele nem falou do tema. Mas tá bom. Ele concordou com a tese da maioria, eu já vi ele, o próprio Mistófilo também ficou vencido. Falou assim, olha, eu votei vencido, mas essa tese representa o que foi decidido pela maioria. Então a minoria até poderia fazer isso. Mas como esse país Uhum. é uma birosca e não é sério, acontece isso. Né? Quer dizer, gente, não é fácil. Mas assim, então a gente vai enfrentar na DPF da Legítima Defesa da Honra muita resistência de advogado criminalista que quer que o júri seja absoluto, soberano, acima da Constituição. Só que, assim, saiu hoje uma matéria do Conjur, né, que advogados são contra, são a favor da soberania absoluta. Aí o MP é a favor, né, de relativizar. Mas, gente, não há grau zero de sentido. O Supremo já falou 1 milhão de vezes. Eu não sei, na verdade não. Para entrar com a DPF, a gente precisa provar que o judiciário tem decidido de maneira contrária, né? Eu juntei entre as decisões umas monocráticas do Supremo que citam decisões plenárias que eu citei também. Então fala que Uhum. a soberania não é absoluta, que não permite julgamentos arbitrários. Ministra Ellen Grace, já aposentada do Supremo, falou assim, não, essa apelação por manifesta contrariedade à prova dos autos é até uma forma de garantir que o júri não seja arbitrário. Freios e contrapesos, que é básico da separação dos poderes. Então, quer dizer, separação dos poderes vale dentro de cada poder também, enfim, né? Porque também isso é um aprofundamento que não vai dar para fazer aqui. Enfim. Então, não pode fingir. E o pior, Alexandre, sabe o que é pior? Esses advogados que falaram, como se bobear, não é que eles fingem que não sabem, se bobear, eles não sabem da jurisprudência do Supremo e não pesquisaram antes de falar. Uhum. É que tem um problema Uhum. sério, e esse é o que eu queria chegar. A justiça penal, deploravelmente, embora não só ela é seletiva. A seletividade do Estado penal. Ela pune de maneira mais dura grupos vulneráveis, minorias, como especialmente a população negra e pobre, o genocídio da população negra. Eu acho que o erro do abolicionista penal é achar que só o direito penal é seletivo, porque parece que acaba no direito penal, vai se resolver a seletividade. Não, o direito civil, o dano moral, tudo é seletivo. Mas eu acho que a gente tem que combater a seletividade. O professor Luiz Uhum. Flávio Gomes, falecido, né, no passado, ele falava um direito penal igualitário. Eu até falo que se for ser punitivista, que seja punitivista com todo mundo. E não, todo mundo. Parênteses, o nosso amado Vitor Comeira, olha como essa bicha linda é golpista. Aspas, para anular a nomeação do Lula pode. Fecha. Professor Alexandre Bahia e Baby Yoda te reprime, Vitor Comeira. Mas eu acho que ele estava. Maldade, somos amigos, né? Quer dizer, a gente já tivesse esse debate, eu já declarei a inconstitucionalidade do nosso amado Vitor algumas vezes nesse ponto, e a recíproca é verdadeira também.
Pois Mas é. assim, o problema é que eles não estudaram o tema. Ah, sim, mas a questão da seletividade, né? Então, quer dizer, muito advogado penal progressista um já me falou, é um amigo meu, quase dei na cara daquela bicha maravilhosa. Fala assim, não, a prisão é sempre injusta, então, tipo, vale tudo contra ela. Mesmo legítima defesa da honra. Eu falei, é? Então, se a gente ressuscitar Nelson, isso não vai a júri, mas que fosse, para mim é irrelevante ser júri. Que tivesse soberania também no resto da justiça penal, sei lá. Mas que fosse a júri, o estupro. Nelson Hungria, acho que a nossa maior autoridade do direito penal no Brasil, já foi ministro supremo, muito bom em geral, mas ele tinha uma tese horrível. Ele falava, aspas, não há estupro no casamento, oi a débito conjugal. Ou seja, que é uma tese, só pode ser decorrência daquela época, deixando que casamento era a legalização dos atos sexuais entre os nubentes, nave mãe socorro. Mas Sim. então, se um advogado ressuscitar a tese de Nelson Hungria, um juiz penal, ou que fosse a júri, que o júri possa abarcar o estupro também, pode ter uma emenda, uma lei mudando isso, o júri poderia absolver por isso. Eu defendo que o advogado tem que ser punido no Conselho de Ética da OAB. Nossa, você está criminalizando a advocacia. Eu não aceito teses de lesa humanidade. O Código de Ética da OAB, então, que tem que ser respeitado, fala lá, o advogado tem que ter consciência que o direito é um instrumento de emancipação social, promover a igualdade, a justiça, etc. Então, parafrasei, mas ele diz isso. Legítima defesa da honra promove isso? Me parece que, assim, manifestamente, o adjetivo é necessário, não. Se é indefensável, então, veja, tem que ser caso extremo para você punir o advogado. Mas o da Mari Ferrer, aquele advogado que humilhou a Mari Ferrer em audiência penal, fazendo ela chorar em audiência, etc. Olha, o gênio, Alexandre, um jovem falou, mas você viu a audiência inteira? Ela estava, enfim, ela estava não cooperativa, desafiadora. Isto não te dá o direito de humilhar e fazer chorar, inferno. Ele não tem que ser punido? A resposta tem que ser a mesma. Se ele tem que ser punido por isso, advogado tem que ser punido por defender legítima defesa da honra. Porque isso significa o quê? Defender que feminicida pode matar a mulher se ele se sentir traído. Não, e é isso. E é uma coisa que o Lênio fala meio que brincando no texto dele, que eu não sei até onde é tão brincadeira assim, considerando o Irã gospel para onde a gente caminha nesse país, que é assim, e se o cara fala que, olha, vocês têm que absolver esse cara porque ele pediu perdão a Deus e a vontade de Deus que ele seja absolvido, ou que a vontade de Deus que ele seja condenado, o júri pode absolver dizendo, vou absolver, ele não precisa justificar, mas ele pode absolver, no final das contas, dizendo isso, todo mundo lá muito bom cristão, eu vou absolver porque Deus perdoou, ou vou condenar porque é a vontade de Deus. O júri não pode ser isso. Não pode ser. Sabe que isso é um dos casos mais emblemáticos, né? Quer dizer, que acho que foi aceito, não sei se apelado. Não, o TJ de Minas aceitou. O caso do Chico Xavier, que ele fez uma carta psicografada, né? E a pessoa e aí o espírito teria dito na carta psicografada que a morte foi um acidente. Isso influenciou os jurados. Eu lembro desse caso. Gente, que assim, eu lembro que o TJ falou, né? Olha, foi uma das maiores autoridades do espiritismo sobre isso e tal. Gente, eu sou espírita num sentido amplo, pelo menos. Meu noivo é espírita em sentido espírita, eu acredito em reencarnação, eu acredito nos espíritos. Mas eu acho que o Estado eu acho não, o Estado é laico. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Não, eu já não sei mais nada, né, Alexandre? Eu queria saber algumas coisas que falam, eu queria saber onde está na Constituição, que na minha não está. Mas assim, isso é muito sério. Laico, você não pode muito sério. Você não pode admitir absolvição por isso, muito menos e por iguais razões, condenação. Então, quer dizer, e a gente sabe o homotransfóbico, mas também o negrofóbico, né? Muitos opressores, elas acham que tem que matar mesmo. Que acham que o gay tem que ser exterminado. E se eu tiver uma maioria de jurados que acha mesmo que gay tem que morrer mesmo, porque é tudo coisa do capeta e tal, então eles podem absolver. Então, beleza. E pronto, então aí tá certo. Para eles, né? Enfim, isso é uma má interpretação, isso é outro problema, mas para mim a Bíblia diz que é a abominação, então tem que morrer mesmo. Fala que então, a Bíblia, se você for seguir, é isso. O pior, Alexandre, é que tem gente que diz que sim. Já estão falando que pode absolver pela legítima defesa da honra. Então vamos falar que sim. Olha outra pessoa genial com J. Fala assim, não, a sociedade tem que superar esse preconceito. A legítima defesa da honra só vai prevalecer se o MP for incompetente. Não, fofe. Não lembro se é homem ou mulher. Não, fofo.
O júri acredita nisso, por mais que o MP explique, não, ele acredita nisso. E fora que no Brasil, o Auri Lopes, o professor Auri Lopes, e o professor Lênio, né, nesse artigo que a gente fala, no Brasil a gente admite condenar por 4-3. Ou até absolver. É que absolver por 4-3 tudo bem, né? Que é indúbio pro réu, tá? Esse é o problema mais do condenar. Mas, tá bom, vamos supor. Então, esse exemplo que a gente deu, Alexandre, só para não esquecer. Aí, um gay é atacado por um hétero homofóbico e mata o hétero homofóbico em legítima defesa. Vamos supor, isso tem que ser provado, tá, gente? Foi proporcional à reação. O cara chegou com uma faca, eu peguei outra faca para me defender e acabei matando. Ele veio com uma arma, eu, por acaso, tinha porte de arma, né, e matei ele de volta, sei lá. Dentro do contexto de que foi a proporcionalidade. O júri pode discordar que foi proporcional, tá bom, mas aí a gente discute outra questão. É outra história. Mas que não se conteste a proporcionalidade. Esse é o ponto. Ah, não, mas vou condenar ele, porque apesar de ser legítimo defesa, ele é gay, ele tem que espiar os pecados, ele é intolerável, ele é o raio que o pai. Pode? Eu vejo a consequência de você admitir o júri ter decisões arbitrárias, manifestamente, mas é por isso que eu falo, manifestamente contrária à prova dos autos e ao direito em vigor. E ao direito em vigor, quer dizer, você não pode admitir que o homem mate a mulher por legítima defesa da honra, porque isso é naturalizar o feminicídio, disse o ministro Roberto Barroso em voto vencido. Nesse caso da turma, o ministro Alexandre também. Então não pode naturalizar o feminicídio, considerar o feminicídio uma prática, uma excludente de ilicitude penal, contraria o direito. E aí os gênios... Todo dia a gente tem notícia disso. Foi no Natal nós tivemos pelo menos 2 casos que vieram repercussão. A juíza que levou 3 facadas lá do cara, e o cara falou que estava sob efeito de remédio, não sei o quê. E se ele for para o júri falar realmente... A esposa dele era o capeta, ela ficava falando mal dele para os filhos, falava que ele é um imprestável, não sei o quê, e pronto, vão absolver ele mesmo, porque ele é um pai de família, e os filhos não podem, agora já não tem mais a mãe, não podem ficar sem o pai, vão absolver. Se eu fosse advogado e falasse isso para o júri absolvesse por causa disso, tá certo? Quer dizer, é isso? Pois é. E esse gênio advogado criminais, que eu sei que tem ótimas, boas intenções, né? Ele quis me ensinar, eu falei para ele, mas amado, você quer que eu faça isso? Você quer que eu desista da ação? Não sabe como fazer isso. A Maura me irritou tanto, eu mandei para o Alexandre e para outro amigo nosso, falei assim, a Maura me irritei, falei, gente, quer saber do que mais, amado? Faz o seguinte, faz um amicus curiae com natureza de inimigos, né, de inimigo da Constituição, e peticiona o processo sendo contestação. Dica, vai ter réplica, porque eu tenho muito estudo e eu sei o que eu estou falando. E aí ela falou, vocês têm que entender que direito penal não ressuscita os mortos, você tem que ler a Maria Lúcia Caram, que chama a gente de esquerda punitiva, né? Falei, olha, eu chamo ela de esquerda idílica, que não sai do mundo das ideias do Platão, e muito mais rica e densa que Maria Lúcia Caram, com todo respeito, é Soraya Mendes, que coassina a ação, é uma das nossas grandes autoridades de processo penal antidiscriminatório, de criminologia, tem um livro de criminologia feminista que é ótimo. Então, assim, eu já vou. Porque a professora Maria Lúcia, todo respeito, entendo, respeito, mas ela virou um texto canônico, dogmático, inquestionável. Com todo respeito, a gente acha que ela está errada. Ela é simplória em algumas conclusões. Então, eu não sou obrigado a concordar com a Caram. Então, assim, mas olha o nível que a gente escuta. O direito penal não ressuscita os mortos. Eu não pensei em falar, mas eu falo, amigo, ele não ressuscita os mortos, mas ele pune o assassino. Então, assim, aí eu falo, né, a tese de vocês que são contra todo o direito penal, que a prisão é sempre assim, a tese é contraria a lei, porque a lei admite direito penal, contraria o Supremo e contraria a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos diz que o Estado tem a obrigação de criminalizar condutas para evitar a impunidade. Sim. Sim. Então, quer dizer, foi meu amigos, o conteúdo do meu amigos Curi na nação lá sobre homofobia. E que é isso, trocentas resoluções da comissão da OEA e da própria do Conselho de Direitos Humanos da ONU falando sobre isso. Então, a tese do abolicionismo é muito legal, mas sorry, not sorry. Nesse momento, nessa realidade aqui, não.
Eu falei, esse povo tinha que entrar com a DPF e a DIN contra todo o Código Penal, né? Quer dizer, para falar que é inconstitucional. E, gente, eu sempre falo, tá? E o Alexandre certamente nada contra o abolicionismo, ele tem críticas muito boas sobre os problemas do Estado Penal. Só que, assim, quem é direito penal mínimo aceita cadeia, reclusão para casos muito graves. Para simplificar, tá? Não vou dar o direito penal mínimo. Que é homicídio, estupro, genocídio, lesão corporal. O abolicionista tem que dizer o que eu faço nesses casos, tá? Mas, assim, nada contra um código punitivo abolicionista não penal. Então, façam projetos, leva. Aí um jovem advogado, Alexandre, falei isso outra vez, não acho que o dever do jurista seja fazer projeto, é só criticar. Fala para ele, oi, amado, essa é uma simplória simplificação do filósofo. Existe anteprojeto de lei e comissão de juristas para isso, com todo respeito, não me irrita. Mas, assim, então eu ironizei ele e falei, essa tese de que o direito penal não ressuscita, então não serve para nada, ela contraria a lei, contraria o Supremo, contraria a Corte Penal Americana, contraria tudo. Então eles têm que parar de tratar a gente que quer um direito penal que proteja os direitos humanos, que a fundamentação filosófica do direito penal é essa, proteger bem jurídico, é proteger os direitos fundamentais contra opressões que não podem ser resolvidas de outra forma. Então, quer dizer, não pode tratar a gente como se a gente fosse um bando de ignorante que não estudou Maria Lúcia Caram. Eu que vou mandar Maria Lúcia Caram estudar. E essas pessoas também. Ué, eu posso discordar dela? Se não é cânone, né? Se não é dogma, né? Aí, de novo, a gente volta para a Idade Média. Mas, enfim, vamos marcar audiência com o ministro Dias Toffoli. Vou mandar o e-mail entre hoje e amanhã. O Supremo está de férias, a gente até fevereiro, né? Dia 2 de fevereiro ele volta. Mas eu vou mandar até segunda-feira um e-mail com meu sincericídio calculado, né? Falei com a professora Soraya, ela também concorda. Falei, ministro Toffoli, amado, respeitando sua opinião, mas por favor me explica por que Vossa Excelência contrariou toda a jurisprudência do Supremo. Então, assim, eu vou tentar ver se agora ele dá a liminar, o que é quase impossível, né? Porque ele votou contra. Demos muito azar. Tinha 7 que podia cair, entre favoráveis, que a gente não sabe, caiu para o ministro Toffoli. Acontece em sorteio, na distribuição. E vamos ver. E se o Alexandre quiser participar, ele participa, né? Enfim, a Soraya também, vamos lá. Alexandre, a gente já vai dar 1 hora. É legal, porque esse tema da legítima defesa da honra... Parei, se o Alexandre viu. Eu escrevi 90 vezes, foi deliberado. A nefasta, horrenda e anacrônica tese todas as vezes. Aspas, quantas vezes dá uma? Fecha aspas, SIC. Fora da aspas eu escrevo. Nave Mãe Socorro. Mas, enfim, eu acho que é um tema importante. Tá? Mas, Alexandre, o que Habermas diria sobre o presidente da República incitando a invasão do Congresso Nacional em 2022, se a eleição for por urna eletrônica e ele perder? O Código Penal nos proíbe de atuações de estado de natureza, né? Então, assim, não vamos fazer o que o Código Penal proíbe. Mas, então, o que Habermas diria que a gente pode fazer? Isso é tão surreal, sabe? E assim... Eu queria pelo menos que isso fizesse algum sentido e não que fosse mais uma trollagem do Bolsonaro. Porque para mim isso o que Habermas diria nesse caso ele está trollando a gente, ele está querendo desviar o foco, né? Desviar o foco do desastre que é esse governo e das investigações sobre os filhos deles. Porque isso obviamente, se a gente for pensar racionalmente, não faz o menor sentido. Ele quer que o voto seja impresso, mas ele diz que a votação com voto impresso nos Estados Unidos teve fraude. Então, eu até escrevi isso, respondi isso hoje para um dos Bolsonaros lá no Twitter. Então, peraí, a eleição nos Estados Unidos com voto impresso teve fraude. A eleição com voto eletrônico no Brasil tem fraude. Nós vamos votar como? Por telepatia? Vamos levantar a mão na praça? Como é que a gente vai votar então? Só tem eleição quando ele ganha, né? E mesmo ele ganhando, ele... Mesmo quando ele ganha, ele diz que tem fraude, ué. O pessoal entrou no Supremo, Alexandre, para ele apresentar as tais provas. Eu vi. Isso já pelo menos há mais de 1 ano. Uma pessoa me procurou para fazer essa ação, eu ainda estou sem força, eu falei que preciso de ajuda e tal. Eu falei, eu não entendi a ação do pessoal no Supremo, porque é um controle abstrato, a gente sabe. Então, quer dizer, o Bolsonaro não pode ser réu. Tem que ser algo que vale para qualquer presidente. Eu tenho lá minhas dúvidas. Então, eu quero ver a ação do pessoal que acho que não está disponível ainda para consultar. Mas caberia uma ação popular ou ação civil pública, para mim é obrigação de não fazer, para ele ser proibido, porque qual o fundamento? Moralidade administrativa, não pode, que é princípio constitucional, artigo 37 da Constituição. Até a república, coisa pública para o interesse público e não da família bolsomínica. Mas, enfim,
Não pode o presidente da República atacar as instituições como ele ataca e dizer que tudo é fraude. E é isso. Para a gente não perder, e às vezes a pessoa vai embora. Headless Blunder disse, aspas, ninguém volta para a Idade Média por discordar de vocês. A posição anti-abolicionista é da maioria. Usar um discurso como se vocês tivessem sido perseguidos é desonesto, fecha aspas. Amade, não sei se é homem ou mulher, deixa eu explicar uma coisa. Eu não disse que o discurso abolicionista é maioria, e eu não disse que a gente é perseguido. O que eu disse é que a gente recebe críticas absurdas que desconsideram toda a jurisprudência do Supremo, desconsideram a posição da Corte Interamericana de Direitos Humanos e desconsidera uma criminologia crítica, mas uma criminologia crítica que não é abolicionista, como a Soraya Mendes. Desculpa, gente, eu conheço argumentos de autoridade e peço para eles assinarem ação comigo. O Alexandre é outro, muito prazer. Não gostou? Olha o látis dele, o dela e esse equipara, sabe? São argumentos... E sobre a Idade Média? A Soraya e o Alexandre, no penal, principalmente a Soraya, é uma autoridade, mas... Então, vocês, eu presumo que você esteja nessa linha que discorda da gente, vocês falam como se a gente fosse um bando de ignorante, ingênuo, que não sabe o que faz e que não tem o estudo adequado. Então, Amade, não sei se é homem ou mulher, perdão, mas assim, com todo respeito, você interpretou errado o que a gente falou. E assim, e o que a gente quer dizer é que a nossa tese de um direito penal coerente com os direitos humanos, que é a tese, enfim, da maioria dos livros. Eu sei que no judiciário tem série de problemas. Mas assim, a gente é ironizado. Veja, volta a fita, depois do vídeo, se tiver interesse, e veja, eu critiquei aqui ignorar a jurisprudência do Supremo, ignorar a prática, a teoria jurídica para adotar algo. E assim, é impossível juridicamente você interpretar a soberania como absoluto. É o sentido do senso comum de soberania. Soberano é aquele pro positivismo privê mesmo, lá antes de Thomas Hobbes, até, que fala, o soberano é aquele que pode fazer qualquer coisa sem limite. Veja o que o Alexandre falou, soberano é a Constituição, a soberania do júri está condicionada pela Constituição. Mas assim, é juridicamente impossível interpretar a soberania desse direito absoluto? Num sentido de dicionário, não é. A gente entende que é uma interpretação manifestamente equivocada. Vocês discordam. Ok, mas vocês não podem nos acusar de ignorância. Porque vocês que estão indo contra a teoria jurídica hegemônica. Então fica aqui, aceito o diálogo, aceito a crítica, mas, gente, você criticou, sua liberdade de expressão. Aqui o império gay LGBT contra-ataca. A liberdade de expressão me dá o direito de réplica. Então é isso que eu estou fazendo. Tá, agora, mas a gente terminou esse tema da honra, vamos voltar aqui para as razões de interdição do presidente da República, digo, do ou sei lá do que mais, ou de pelo menos proibir ele de falar essas coisas. Mas é isso, o que me parece é que o tempo todo ele cria esses falsos problemas para desviar a atenção, assim. Voto impresso não é um problema, ele está inventando, a gente não tem problema suficiente para tratar nessa birosca desse país, a economia em frangalhos, a gente com mais de 200 mil mortos, mais de 40 mil pessoas infectadas em 24 horas, e a gente vai falar de voto impresso? Isso não é problema, sabe? Isso não é problema. Isso é inconstitucional. E, gente, Supremo não é para você perdeu, então no dia seguinte eu entro com outra ação para mudar de ideia. É o que a gente falou lá atrás. Se o Supremo decidiu, bem ou mal, ele decidiu. Então, a menos que haja fundamentos que justifiquem uma decisão, que mudou a lei, mudou os valores sociais. O homem era o chefe da sociedade conjugal para o Código Civil de 16. No começo do século passado, os valores sociais referendavam isso. No fim do século passado, não. Então, se o Supremo tivesse julgado constitucional em 1917 isso, ele poderia julgar inconstitucional em 87, porque antes de 88 também. Então, assim, o Supremo decidiu. Mas você está certo, ele fica criando esse problema, ele cria cortinas de fumaça para desviar as atenções. Não tem, sabe, não tem cabimento ficar discutindo isso, não é um problema. A gente tem problema sério para discutir, a gente tem muita coisa para resolver, e isso não é um problema. Mas aí, ó, só pensando alto... Agora, a responsabilidade dele está no fato de ele não cuidar dos problemas desse país e ficar inventando coisa da cabeça maluca dele. Maluca não, sabe? Espertinha, sabe? Isso é esperteza, isso não é maluquice.
esperteza na inteligência. Sabe, eu acho, já falei para você, mas para mim, sinceramente, para mim ele muitas vezes tem má fé, a esperteza de má fé, que é mais do que você está falando, mas eu acho também que ele é maluco, ele é louca também. Ele é o tio do pavê, que fala o que quer e ele acha... Ah, não, isso sim. Então, quer dizer, eu acho que é um misto, então, de esperteza, de má fé e maluquice. Mas eu acho que muitas vezes interpenetra, como que eu falo normalmente? Interpenetra a má fé de um lado e a estupidez de outro, porque tem coisas que ele fala, são estúpidas. Eu não estou dizendo que ele é estúpido, eu estou dizendo que ele fala coisas estúpidas. Tem diferença, não gostou? Me processa, eu ganho. Mas, enfim, interpenetra de uma forma que é o tio do pavê falando. Então, aí que ele até se beneficia para criar a cortina de fumaça. Assim. Mas, ó, a gente processa ele. Eu quero entender por que o pessoal fez no Supremo, se ele fundamenta isso. Que eu falei, olha, fazer no Supremo eu tenho que estudar um pouco, eu acho que não dá. Mas que eu faça uma ação popular contra ele. Obrigação de não fazer. Que o presidente, sei lá, que o presidente requer se ele seja proibido de acusar o sistema eleitoral de fraude sem apresentar provas. Enfim, alguma coisa assim. Ele vai falar, mas eu tenho liberdade de expressão e crítica. Não, enquanto você é presidente, meu filho. Você tem responsabilidade do seu cargo, é isso. O cara não tem responsabilidade com o próprio cargo. Claro, você tem uma limitação, sim, a sua liberdade de expressão se você é presidente. Assim como se você é juiz. Juiz não pode falar qualquer coisa, não pode ficar dando qualquer opinião. Exato. É igual essa juíza daqui de Minas, que ficou ensinando as pessoas a não usar máscara, tomando sorvete no meio do shopping. Juiz não tem esse tipo de liberdade. Sim, você quer ter esse tipo de liberdade? Sai da magistratura. Pior que isso no Brasil, eu só conheço um livro que trata isso. A professora Jane Reis Gonçalves Pereira, Interpretação Constitucional e Direitos Fundamentais. O pior é que na segunda edição ela tirou essa parte que eu vou falar, né? Eu acho. Mas é que as questões de situações especiais de sujeição. Pensa no exército também, que o subordinado não pode contrariar publicamente o comandante. Isso é constitucional? Em geral, a ideia é constitucional. E assim, qual que um amigo meu adora que eu falo que a jurisprudência constitucional mundial é de um jeito. Não gostou? Me processa. Vai lá ver se não é. Você tem situações que trazem uma situação menor de liberdade de expressão. O Alexandre já falou uma. Se você é pessoa pública, num cargo político, em termos de interesse público, Sim. em local público, em geral, a liberdade de expressão vai perder, seja na ponderação, que o Alexandre não gosta dela, enfim, discordamos, mas a liberdade de expressão, ela vai ter, deixa eu chegar num ponto comum, ela vai ter um âmbito menor do que a pessoa. Então, quer dizer, eu, Alexandre, a gente tem uma liberdade de expressão e crítica muito maior que a do presidente, que a gente não é presidente da República. Mas a gente é pessoa pública em algum grau, então a gente tem uma liberdade de expressão menor que o seu Zé da esquina, que não é ativista de direitos humanos. Banal. Então, por ser o presidente da República, é um formador de opinião, deploravelmente ele é. Tem outros que deploravelmente o são. Então, ele tem que ter responsabilidade. Por isso tem o princípio da moralidade administrativa. Sim. Não é qualquer imoralidade. É legal a discussão sobre... A moralidade administrativa. Que é jurídico. Mas, assim, eu gosto do argumento ad absurdo. É obviamente inconstitucional agir enquanto tio do pavê no cargo de presidente da República. Não pode xingar a imprensa a todo momento, chamar de homossexual terrível. Você chamou o Bonner de canalha agora. Pois é. Isso não é papel, sabe, de um presidente, não é. A gente pode não saber exatamente o que é o decoro do cargo presidencial. Mas a falta de decoro... A falta de decoro, o evidente, a gente sabe o que é. Tanto que é o nosso pedido de impeachment, que o Alexandre também assinou comigo, o crime de responsabilidade de agir contra a dignidade, a honra, o decoro do cargo. Então não é qualquer deselegância ou qualquer tio do pavezice que gera, mas eu chamei, né, uma beligerância injuriosa sem filtro, quer dizer, ele xinga todo mundo sem parar, feito uma metralhadora giratória. Isso evidentemente é incompatível com o cargo de presidente da República. Então, assim, no caso da cloroquina, eu ia falar, mas nesse caso, é óbvio que um presidente da República não tem liberdade de expressão para incitar as pessoas a invadir o Congresso Nacional se ele perder a eleição.
Sim. Ou qualquer que seja o resultado da eleição. Ele falou, eu não disse que era se eu perder. Ele falou, então, se não concordar com o resultado da eleição. E o Barroso falou, olha, o Supremo já decidiu isso. E, no mais, não teria nenhum ganho significativo. Até porque milhões de fraudes aconteciam, né? Gente, os novinhos, né, talvez não saibam. Eu lembro do voto impresso. As pessoas jogavam voto falso nas urnas de voto. Votos que eram anulados sob o argumento de que a pessoa não colocou um X direito só porque o cara que estava apurando não queria que aquele cara tivesse voto. Um monte de coisa. Gente, é sério isso? Você acusar a eleição de fraude você está acusando o Tribunal Superior Eleitoral de inépcia, incompetência e ou má fé. Os três ou um dos três problemas. Você não pode acusar de fraude uma eleição. Você não pode acusar uma lei de inconstitucional. Eu não sei se é lei, se é resolução do TSE ou ordem eletrônica e tal. Você não pode afirmar que uma norma jurídica é inconstitucional por achismo. E se você fala que tem prova, então apresente as provas. Sim. Aí, veja, é tão escárnio que ele fala assim, a imprensa vai dizer que o Bolsonaro fala isso aí um tempo lá, eu nem falo mais com esse, sei lá, não sei se ele chama de canalha, se ele xingou. Ou seja, ele até ironiza o fato dele fazer sem provas. Tem um bolsominion, que é a minha leitura inútil de tempos em tempos, para eu ver o nível de insanidade, ele falou da época da eleição americana, meses atrás, são auto-evidentes, foi mal a declaração da independência dos Estados Unidos que achava que tinha verdades auto-evidentes. Ele acha que é auto-evidente a fraude. Que bom! Tipo eu acho que auto-evidente não é ônus da prova, né? Por favor. É tipo 25 de dezembro é Natal, ele tá dizendo que é tão auto-evidente. Pelo amor de Deus, isso não dá nem para discutir, Paulo. Não dá. Não dá para discutir. Porque o Trump com o Capitólio pegando fogo, literalmente pegando fogo, ele falou, eu quero que vocês vão para casa, apesar de que a eleição foi fraudada mesmo. E sei como? Sei porque eu sei porque todo mundo sabe. Pelo amor de Deus, tem limite para pós-verdade, né? Para a gente levar a sério e ter paciência com pós-verdade, né? Eu não tenho paciência. Não tenho paciência. Não, eu mesmo, eu mando estudar e dependendo eu mando pastar. Mas assim, nesse nível de estupidez, eu acho que é uma deficiência minha. Eu não tenho condição de... A pessoa não sabe, Paulo, mas não é liberdade de expressão, eu vou explico e tal. A pessoa entende que é liberdade de expressão, ela pode discordar do que é liberdade de expressão, mas ela não pode dizer que, sei lá, mas eu acho que está todo mundo errado. Então tá bom, então pelo menos não reconheço que pelo direito hegemônico é ou não é, mas enfim. Uhum. Mas isso é a fake news, né? Aquilo que eu falei, que ou a lei é mágica ou não serve para nada. No Congresso Nacional não avançou o PL de regulamentação e punição de fake news porque as pessoas não chegaram a consenso sobre a definição de notícia falsa. Não tem como chegar numa definição de notícia falsa sem algum nível de teoria da verdade real, né, Alexandre? Assim, verdade como equivalência. Você afirma uma coisa que é contrária ao mundo real. Tem 1000 críticas filosóficas dessa teoria. Eu não vou lembrar bem a definição que estava no Congresso. Eu achei uma definição boa. Até porque tinha um parágrafo, um artigo que falava, olha, divergências interpretativas sobre fatos não vão ser consideradas fake news. Então, mas o Alexandre fala, né, a nova escola da exegese. As pessoas querem que o texto da lei magicamente resolva tudo, tirando a necessidade das pessoas pensarem. Tirar a possibilidade de pensar não dá. Eu até concordo, acho que é com o Luhmann, que ele fala, né, a lei visa, eu não lembro a palavra, descarregar, quer dizer, a lei toma decisões, para quê? Você não tem que ficar ponderando, decidindo toda hora. Mas para você, muitas vezes, mesmo uma regra, silogismo, você tem que pensar, você tem que interpretar. As pessoas não querem que a lei seja interpretável. Então, tem que ter uma lei que defina o que é fake news. O judiciário vai modulando, né, vai interpretando. Aí você não gostou do judiciário, altere a lei. Um ex-amigo, isso é um fenômeno profundo da minha vida e de muitos, eu sei também, ele falava, nós como advogados, né, a gente quer resolver tudo de antemão. Muitas vezes não dá. Faz um projeto, faz uma lei que é a melhor possível. Vai acompanhando a aplicação e melhora a lei. Separação de poderes é isso. O legislativo não gosta do que o judiciário está decidindo sobre a lei, muda a lei. Mudar a lei. Mas enfim, o Luiz Costa está dizendo aqui, e eu não tenho certeza. Se ele perder a eleição, ele vai falar assim mesmo, esse discurso para o povo invadir. Se o Trump fez isso, meu filho, é claro que ele faria.
Se o Ele já Trump está fez. fazendo. Enfim. Já está anunciando, né? Ele já está anunciando que vai fazer, né? Eu adoro as pessoas, ele não disse com todas as letras. Não Ah, disse. capaz. Capaz. Ele falou isso várias vezes, vários tweets, Dizer com inclusive por todas as isso. letras é para o crime de ameaça, e mesmo o crime de ameaça, eu penso que não precisa se dizer com todas as letras aquilo que é óbvio a decorrência da sua fala. Mas a gente não está no direito penal, a gente está no direito civil, para ele ser proibido de falar. E se ele falar, a obrigação de virar multa, mas sinceramente, descumprir ordem judicial é crime. E crime cometido no mandato é causa de impeachment. Tudo bem que aí a Câmara tem que aprovar, aí, quer dizer, se isso chegar nesse ponto e a Câmara rejeitar, o Alexandre vai me condenar, eu vou defender a tese de Kassunstein, que diz que quando há crime, a causa de impeachment, o impeachment é obrigatório. Aí eu vou fazer isso. Eu acho muito sedutor essa tese. É que no crime de responsabilidade, eu penso, Alexandre, que assim, eles vão fazer uma coisa que a justiça penal eu sei que faz, já me falaram, né? Assim, e falaram isso no Trump, no Senado. Formalmente é o fato que a lei proibiu, mas não tem a gravidade necessária para No crime de responsabilidade é isso. Mas assim, eu acho que a gente poderia defender, sei lá, gente, criando agora a tese, adoro, somos assim, que se há um crime incontroverso que está no silogismo da lei, a Câmara tem que autorizar e tem que ir para o Supremo. A Câmara tem que fazer silogismo. O silogismo vale, está certo. Silogismo, gente, eles sabem, é a premissa maior, menor, conclusão. É a teoria tradicional, não sei se é superada, mas ela é parcial da sentença. A lei traz uma premissa maior, que é o que está escrito, o mundo real traz os fatos, e a sentença, a conclusão, é a incidência da lei sobre os fatos. Então o Congresso tem que fazer essa operação, lógico. Aí o Supremo faz esse juízo material que eu falei aqui, se é grave o bastante ou não. Já que na teoria do impeachment, em tese, pode ter crime de responsabilidade e ele ser absolvido. A gente discute se o Supremo, no caso penal, pode discutir isso, mas sinceramente... Mas assim, então qual que é a consequência, né? Se ele discorrer? Multa, espero que seja uma multa de R$1 milhão que ele pague do bolso dele, mas também crime de desobediência de ordem judicial, que é causa de impeachment. Porque ele vai ignorar, se o Supremo decidir, ele vai continuar se sentindo perseguido. Mas se ele respeitar se sentindo perseguido, eu até sei que eu queria falar muitas coisas, mas o Supremo me proibiu. Eu já aceito vitórias possíveis. Enfim. Mas, aí falam, né, Alexandre, eu estou num grupo da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é muito legal, mas aí eu tenho que enfrentar uns liberais laissez-faire, que quer que até discurso de ódio seja liberdade de expressão. Em outro contexto, recentemente, se falou, mas proibir, punir não gera nada, tirar da rede social, eles vão para outra rede, isso vai aumentar. Mas então é lei da selva? Também ninguém, é o que eu falei algumas vezes, a punição pode não ser perfeita, mas não punir... Sim. Também não é perfeito. Não punir também não resolve. Também pode ter consequências. Então, já que a lei fala em punir nesses casos, simplificando, né? Quer dizer, pune. Aí eu vou ser punitivista. Não. Me chame de legalista. E a lei de punitivista. Se o direito não aceita esse tipo de coisa e você viola o direito, você tem que ser punido de acordo com o direito. Não por vingança. Não por odiar o Trump. Ou o Bolsonaro, ou quem quer que seja. É que o Trump e o Bolsonaro violaram todos os limites da liberdade de expressão. Eu acho que até dos Estados Unidos. Pois é. Porque a incitação à violência aqui. Sim. E assim, é justamente a exceção que a Suprema... Está aí aqui o Adilson, né, presente, fica até com medo de falar, mas é justamente que os caras que mais conhecem essa história aí. Mas é uma das exceções, inclusive, que a Suprema Corte diz, né? Que a liberdade de expressão pode ser criminalizada se eu conseguir estabelecer essa relação de causa e consequência. Bom. Eles falam fighting words, eu ainda não tentei traduzir isso, né? Mas deixa eu estar a teoria que é meio superada, porque ela foi refinada, né? O juiz famoso, acho que foi o juiz Holmes, né, da Suprema Corte, falou: por mais ampla que a liberdade de expressão seja, ela não permite gritar fogo num teatro lotado, que é a teoria do risco real e iminente de violência ou dano. Não é mais essa teoria, eu acho que é ela com refinações atualmente, mas enfim. Eu agradeço nosso querido professor Adilson Moreira, né, nossa grande autoridade brasileira de direito antidiscriminatório. Acabou de publicar um livro maravilhoso, o Tratado de Direito Antidiscriminatório, que a gente ainda vai chegar. Eu tive a honra de ser um dos interlocutores, eu li o capítulo 1 e assim, gente, eu sou doutor em Direito Constitucional, me sinto um pós-graduando perto do Adilson. Nosso maravilhoso Adilson, nosso eterno mestre, né, Alexandre?
E eu falo, além de notável saber jurídico, eu brinco com ele, ele é um insuportável saber jurídico. E todo ano ele lança livros maravilhosos, né? Quer dizer, então, assim, a gente mal consegue terminar de ler um livro dele, já tem outro. Então, obviamente, anos, né, de estudos, pesquisas que estão dando frutos agora muito justos. Então, obrigado, amado. Sigam o nosso maravilhoso Adilson Moreira, AJ Moreira BH, AJ Moreira BH. Vale. E o Adilson tem uma coisa que eu sempre falo para ele, é maravilhosa. É uma leitura densa, então você não consegue ler rápido, você tem que ler com calma, são conceitos importantes, mas é uma leitura agradável e fácil. Qualquer pessoa, mesmo fora do direito, pode ler. Não é, eu brinco, não é Kant e Heidegger, né? Quer dizer, você lê Hegel, né? Você lê 5, 6 vezes, você não lê a sétima, porque você não entendeu direito até agora, aquele filósofo que escrevia trincado. Não, o Adilson ele consegue conciliar as duas coisas, né? Quer dizer, o conhecimento técnico e denso, mas fácil de ler. Uhum. Então, fica aqui a recomendação, gente. Mas é isso, acho que vamos terminar, já passamos um pouco de 1 hora. Acho que eu ia falar de projetos aí que querem proibir o gênero neutro, né, a MAD, não sei o quê. Eu só vou, a gente deixa isso para outro, mas assim, o que me falta é deixar eu ter que ir para o Supremo alegar que o machismo linguístico é inconstitucional. É o que estava me faltando mesmo. Mas, enfim, já fica a dica. Mas então, falamos aqui bastante da DPF contra a legítima defesa da honra e absoluções de júri por ela, mas qualquer decisão arbitrária de júri, então pode ser condenatória. Eu vou virar o politicista extremo, né? Não sou, mas enfim, a sorte de quem pensa assim. E do presidente incitando o desrespeito ao resultado da eleição, que obviamente é crime de responsabilidade, obviamente é causa de impeachment. Mais um, né? Atentar manifestamente contra a Constituição, né? Quer dizer, está escrito mais ou menos isso, né? É um crime de responsabilidade, se não é esse, é o de a dignidade, a honra e decoro do cargo. Mas, assim, vamos ver se a gente faz uma. Vamos ver o que dá essa ação do pessoal. Se eu tiver certo, e aqui eu torço para estar errado. Se eu tiver certo, o Supremo vai indeferir a petição inicial e tem que ser em primeira instância. Mas, enfim, vamos ver se o Supremo dá uma medida liminar e tal. Vamos ver aí, eu vou adorar, né? O que eu gostaria mesmo de fazer ação direta no Supremo. Fazer em primeira instância é difícil, aí agrava. É melhor, algumas coisas é melhor já fazer no Supremo direto, eu acho. Essa seria uma delas. Então, e é isso. Finalizando com aspas, júri é um poder constituído, não um poder constituinte, fecha aspas, nada de estado de natureza hermenêutico, obrigado de nada e nada de tragicomédia em cadeia. Bahia / Iote 2021, título não gostou nos processos. E se citarem, citem a fonte, que senão a gente dá processa por plágio. Mas é isso, amado. Obrigado por vir interromper suas férias merecidíssimas. Por isso, sempre um prazer estar aqui com você nesse nosso crossover, né? O Nave Mãe Socorro dessa birocracia. Um dia eu e o Alexandre tem que falar um tema que a gente discorda. Quem é mais legal, Alex ou Habermas? Alex interpretou do Working legal? Habermas também. Os dois interpretaram do Working de uma maneira questionável, né? Quer dizer, aí a gente... Não, é maldade, gente. Eu acho que é só para provar que mesmo pessoas com teorias jurídicas um tanto diferentes, né? Quer dizer, você pode levar o direito a sério e chegar a pontos comuns, né? Por isso, acho que essa é a ideia. Paulo, obrigado pelo convite. Que bom que você tá bem, que o Covid passou por você e foi embora sem deixar sequelas. Ou doido você já é mesmo, enfim, não mudou muito isso não. Mas enfim. Doida louca não, é excêntrico. O louco exatamente. Exatamente. Mas enfim, brincadeiras à parte, obrigado pelo convite e foi ótimo. E depois, agora em fevereiro, eu vou retomar o Birosca News, que eu parei durante esse período, e depois vamos fazer mais um crossover lá no Birosca. Então, assim, já fica aqui a provocação. É que o Alexandre ele faz o Birosca, né? Tem uma notícia, ele já comenta no dia seguinte, né? Eu prefiro sábado, um programa que normalmente é 1 hora, hoje passou, né? Assim, a Alexandre comenta, né? Mas fica a recomendação, você faz o primeiro Birosca, gente, já estava de férias, aconteceu X, Y, Z, H. X, preguiça. Y, cala a boca. Z, ai, não, tô fora. Então, assim, mestre Yoda condena, Baby Yoda também. Tá aí, Felipe, obrigado. Beijo, Alexandre. Obrigado a todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau.